continuar com a nossa série de entrevistas das eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Como eu disse no bloco anterior, a nossa convidada é a deputada federal Regiane Dias, candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Já esteve conosco aqui no debate do dia, mas volta agora no Jornal Dia News. Deputada, obrigado pela aceitação do convite, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço sempre, né, a oportunidade. A senhora contava aqui antes do intervalo, a gente conversando antes do intervalo aqui, a senhora contava do susto que a senhora passou recentemente. Porque, na verdade, quando a gente falava aqui, alguns deputados têm colégios eleitorais mais limitados, então são 12 cidades, 14 cidades. Dá para fazer de carro. A deputada é votada em quase 90 cidades, então fica impossível andar em todas elas, em função das mais distantes, se uma vez ou outra não for de aeronave. Isso é normal em qualquer eleição, seja no Piauí ou qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas a senhora, até para mostrar, para quem está nos acompanhando, saber que a coisa não é tão fácil, só que a senhora relatasse, foi um susto, né? A senhora decolava de Teresina. Teresina, quando o avião decolou, um urubu bateu na turbina do avião. E aí a gente até escutou a pancada que estava dentro do avião, né, Douglas? E aí voamos mais ou menos uns 20 minutos, quando o avião começou a dar uma pane. Quando bateu, a senhora pensou que já ia voltar, né? Ficamos assustados, porque foi uma pancada que deu para quem estava dentro do avião, a gente ouviu, né? Mas aí o piloto resolveu, né, ir. Eu não entendo essa parte, né? Essa parte é complicada. É complicado de avião, essa coisa toda, aí ele resolveu ir. E aí, quando chegou mais ou menos na metade, acho que era isso, mais ou menos na metade do caminho, aí o avião começou a dar uma pane, né? E aí ele teve que voltar, entrou em contato com a torre, e teve que voltar. Claro que nós entramos em pânico, vou dizer que... Claro que a gente ficou com medo. Primeiro pela pancada, sem saber o que era aquilo ali, porque a gente escutou. Depois dizer que não, vamos ter que voltar, porque teve uma pane no avião, né? Uma zoada também estranha, sabe? Mas graças a Deus que a gente conseguiu. Retornou, pousou tranquilo. Pousou tranquilo, graças a Deus, mas foi um susto muito grande. Mas a senhora me permita, eu como jornalista eu não posso deixar de abordar os bastidores. Que o SUS passou, a gente pode até brincar aqui com uma história como essa, mas o interessante foi a ligação para o governador, né? A senhora ligou do avião. Eu liguei, falando sério, eu liguei, e aí eu falei para ele, eu tô aqui na aeronave, deu uma pane, a gente tá voltando. E aí eu disse, olha, eu te amo. Tchau, pronto. Tchau. O governador deve ter... Ele quase que morreu, meu Deus do céu. Não, a mulher liga, o avião deu uma pane, você voltando tchau, aí você deu Deus do céu. Tchau, eu te amo. Aí pronto, tá se despedindo. Vou ter a oportunidade de abordar o governador sobre essa questão para ver o que ele diz sobre isso. Exatamente, são os bastidores, como você falou. É complicado, é difícil. Realmente são vários municípios que eu sou votada para poder a gente dar conta, Douglas, de visitar os municípios. Aqui lá a gente... precisa realmente utilizar. E, aliás, é um trabalho que a senhora faz também durante um mandato, né? Sim, a senhora, sempre que vem de Brasília, a senhora, obviamente, tem um tempo dedicado à família e outro tempo dedicado às viagens no interior, os municípios, eventos, a questão das emendas. Aos municípios, tem que ir para Brasília toda semana. E a família, que a gente não pode descuidar, né? De forma alguma. E agora, de acordo com as pesquisas, né? Nós temos dois candidatos aí que disputam o governo, o Senado Federal, que é o ex-governador Wellington Dias, pelo PT, e o candidato João Rodrigues, do Progressistas. Se as pesquisas continuarem, né, se realmente se materializar o que as pesquisas têm mostrado, o governador é o mais cotado para chegar ao Senado Federal, e serão os dois em Brasília, né? E a senhora reeleita, serão os dois em Brasília, né? Se Deus quiser, o governador aqui no mandato e a senhora lá, mas agora os dois em Brasília, né? Se Deus quiser, e o povo, né? Como é que a senhora tem avaliado, como é que a senhora avaliou? Tem avaliado, nós estamos na reta final, hoje é quinta-feira, nós temos o resto da quinta, sexta, sábado e já é o dia da eleição. Então eu lembro quando a senhora veio aqui, ainda faltava um certo tempo. Foi na pré-campanha, né? Foi na pré-campanha, a gente falava ainda que quando começar a campanha, e aí agora a senhora volta já na reta final. Qual o balanço, deputada, desse trabalho? Olha, eu acho que o balanço muito positivo, né? Do ponto de vista da nossa campanha, aceitação
tá assim, maravilhosa, as pessoas acompanham mesmo o meu trabalho. Eu já tenho um trabalho também conhecido na área da pessoa com deficiência, né? A luta pela inclusão, a criação do próprio CI, presidi também a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a comissão mais importante da Câmara nessa questão envolvendo as pessoas com deficiência. Foi a presidente que mais conseguiu aprovar projetos, 50 ao todo. E na área da pessoa com deficiência, a luta também, que a gente não pode esquecer, da vacina, da Covid, priorizando as pessoas com deficiência. E eu lembro muito bem que... Parece que não constava, não estava muito claro no plano vacinal, né? Não estava. Não entrou no Plano Nacional de Imunização, né? A vacina para as pessoas com deficiência. Então, se não fosse ali o trabalho da própria comissão, com os membros, as entidades, os familiares, eu não sei, meu Deus, como é que seria. Porque as pessoas com deficiência, sobretudo, as que têm a deficiência intelectual, aquelas que não conseguem nem levar a mão ou o rosto até para colocar, né, uma máscara, naquela época era complicadíssimo. O risco de uma doença dessa que matou quase 700 mil pessoas. Imagina alguém que tem um problema sério de saúde, ou alguém que tem uma doença rara, que já tem o organismo já debilitado de pegar um vírus desse. Então, nós conseguimos, na época, incluir dentro da prioridade do Ministério da Saúde e as pessoas com deficiência. E aqui, no estado do Piauí, nós tivemos a primeira pessoa com deficiência, que foi uma pessoa com Down, a ser vacinada. Foi no estado do Piauí e a gente conseguiu vacinar o primeiro, ainda com essa atuação do governo Wellington Dias. E, por isso que é importante a gente ter governos sensíveis, não é? Que entenda e que tenha empatia com os problemas dos outros. Porque senão fica muito mais difícil para essa família, que já não é fácil, não é? Você ter um filho com problema de saúde, o risco a pobre da mãe, né? muitas vezes desempregada, vive do BPC para cuidar desse filho. E o Estado não ampara. É doloroso, chega a ser desumano. E o risco do contágio, além do risco do contágio, o risco do agravamento da doença por conta da situação. Agora, deputado, deixa eu lhe colocar uma situação. Inclusive, conversando com o João, com toda a equipe do Jornal Dia News, a gente tem dito o seguinte: é importante o deputado federal, não se pode imaginar o deputado federal, por exemplo, que não atenda os municípios em que é votado e outros municípios através de emendas. As emendas são fundamentais, são recursos que são injetados diretamente no município. Sim. Agora, a gente cobra muito aqui que o deputado federal, ele discuta também as questões nacionais, ele participe de decisões que atinjam o país inteiro, afinal ele é um deputado federal, e a grande maioria não faz isso. Mas, e aqui, eu deixar muito claro, eu não tenho nenhuma procuração para defender a deputada Rejane. A senhora participou de grandes discussões que resultaram em decisões que beneficiaram o país inteiro, né? A senhora teve esse outro lado também, que a gente tem cobrado aqui de muitos parlamentares. Né? A senhora acabou de citar que foram os deficientes, né? Os portadores deficientes. A pandemia, meu Deus do céu, foi um momento dificílimo, né, que nós tivemos que enfrentar. Ou seja, o Congresso Nacional foi fundamental ali. Inclusive, pela primeira vez, a gente teve que aprender e teve que ser montada uma estrutura que a gente nunca nem imaginou que ia votar virtualmente. Foi tudo muito rápido, né? E aí não é como uma Assembleia com 30, são 531, então, é muita gente. Então, orçamento de guerra, recurso, né, como o auxílio emergencial, muita gente que não teve mais condições de trabalhar, preocupado de pegar o vírus e terminar morrendo, porque realmente é um vírus muito, muito mesmo grave. Então, assim, nós criamos todas as condições, sabe? Para que não faltasse a vacina, para que não faltasse o mínimo necessário para as pessoas fazer essa travessia, para fazer essa travessia desse momento assim tão delicado. Aí você falou temas difíceis que tem a ver, que impacta as nossas vidas. Com certeza, as decisões que a gente tomou ali, seja com relação às próprias empresas que tiveram que fechar, né, as micros, né,
nós criamos todas as condições, sabe? Para que o Quer governo dizer, federal o Congresso não foi impeditivo de nada. Não. É bom lembrar que o presidente só queria dar R$200, lembra? Com relação ao auxílio emergencial. Se não fosse ali a decisão do Congresso Nacional para a gente aumentar para 600 e dobrar para as mulheres chefes de família, não teria chegado esse valor. Então a gente precisa relembrar tudo isso. A mesma coisa com relação aos empréstimos para os pequenos, para tentar se reerguer novamente, porque foi algo assim, que atingiu o mundo todo, né? E atingiu, obviamente, a economia, né, dos países e tudo mais. E aí, se a situação já era grave no país com relação às pessoas que já tinham muita dificuldade do ponto de vista de passar necessidades e tudo mais, se viu que a fome aumentou. 33% hoje de brasileiros passam fome hoje no país. Então, se já era grave, imagine depois a problema da insegurança alimentar voltou novamente à pauta. Que esse nome técnico que a gente usa, a insegurança alimentar que você colocou. Quem toma café, ele não tem a certeza se ele vai almoçar ou se vai não jantar. sabe se vai jantar, né? E assim... Gente, é mais da metade da população que vive hoje em insegurança alimentar. O desemprego que está aí. Eu digo porque, além da gente acompanhar esses dados, né, ali, faz os debates nas comissões da Câmara, eu estou no dia a dia da campanha. Eu estou impressionado com a quantidade de pessoas pedindo ajuda, e é para comer. Pede cesta básica para comer. É de fazer pena e dó. Porque tem pena e dó daquelas mães com as crianças pequenas, sem ter o que comer, né? Pede porque tem aquela mania de pedir, porque quer o dinheiro. Mas não, o que a senhora está relatando são pessoas que pedem para comer mesmo, para comprar. Até porque houve um corte, lembra do auxílio emergencial? Antes era o quê? Cerca de 60 milhões aproximadamente de pessoas que recebiam. Hoje caiu aí para em torno, se não me engano, de 18. E houve vamos dizer assim, agora foi com o governo aumentou, né, esse valor, mas antes caiu para 400 e saiu as mulheres chefes de família, que a grande maioria são as mulheres chefes de família que têm que criar os filhos sozinha, que aí é uma situação que a gente se preocupa. Eu me preocupo mesmo demais, por isso que eu sou uma das autoras do projeto do Vale Gás, junto com a bancada do PT. E aí eu cheguei a incluir os casos das mulheres que são chefes de família, para elas terem preferência para receber esse auxílio, né, que é o Vale Gás. Teve uma outra questão, deputada, que foi muito repercutida nacionalmente, que foi aquele embate com os planos de saúde, a história do rol taxativo, no que diz respeito aos portadores de necessidades especiais. Ela também entrou naquela briga e repercutiu nacionalmente, né? Muito. Tá aí, uma briga grande com os planos de saúde, né? Ai, olha, a gente recebia as mães lá, era chorando. Era um desespero. Imagine para quem... É caro fazer essas terapias. Já não é fácil pagar um plano de saúde, que não é barato. E na hora que elas mais precisam, ter que cortar o tratamento dos filhos. E o problema aí é a descontinuidade do tratamento. Exatamente, esse é o problema. A descontinuidade. E as crianças com autismo, com paralisia cerebral, pessoas que em casa com home care, que se tirasse o aparelho, morre. Então foi um desespero, você nem imagina o que foi aquilo ali. E aí nós criamos, o presidente, o Arthur Lira, solicitou que fosse criada uma comissão especial, inclusive eu fiz parte dessa comissão, e aí nós tivemos que apresentar um outro projeto de lei para regularizar essa situação. Então, assim, não é mais rol taxativo, e sim rol exemplificativo. Mesmo que não esteja, as terapias que não estejam na lista da ANS, tem que ser bancada, né, pelos planos de saúde, mas desde que também haja uma comprovação científica do tratamento e tudo mais. E não cortar os tratamentos que já vinham em curso. Esse era o grande nó também. E o grande desespero, né? Imagina, você fazendo as terapias ali do seu filho, né? E ter que parar. Agora, eu acho que essa briga, no bom sentido, com os planos de saúde, abriu um bom precedente, porque agora, recentemente, tinha outra briga, que era, por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo,
que tinha uma limitação no número de consultas, e a ANS decidiu que agora não tem mais limitação, pode ser a quantidade que o profissional achar necessário. Acho que essa briga, deputada, foi importante, porque abriu essa discussão, não só sobre os portadores de deficiência, mas sobre essas limitações que os planos impõem e que prejudicam os usuários. A gente sempre diz, gente, não é uma questão de querer prejudicar ninguém, de querer quebrar os planos de saúde, mas é uma questão de ser solidário a essas mães, esses pais que têm os seus filhos com problemas seríssimos de saúde. Se não continuar o tratamento, as doenças raras morrem. Então o rol taxativo, ele mata. O rol taxativo, ele mata. Então foi isso que a gente fez, aperfeiçoamos a lei. E aí, graças a Deus, já foi sancionada também pelo presidente, né? Passou pelo Senado. E aí a gente não vai ter mais essa descontinuidade. Eu lembrei desse caso, descontinuidade no tratamento. Eu lembrei desse caso porque tem o Marcos Mion, que é apresentador de TV, ele tem um filho ou uma filha, não lembro? Sim, o Romeu Mion. E ele inclusive citou a senhora num vídeo que ele publicou nas redes sociais dele, fez menção à senhora, o trabalho da senhora em relação, agradeceu esse trabalho, ele também enfrenta esse mesmo problema. Porque, lembra que eu sou autora da lei federal que criou a carteira do autista, que é a carteira de identificação. E aí recebeu o nome do filho dele, Romeu Mion. E ele ficou assim numa felicidade muito grande, né? Se sentiu muito honrado de ter colocado o nome da lei, o nome do filho dele. E ele é muito atuante mesmo na defesa, né, das pessoas com deficiência. Aliás, deputada, essa ele tem raiz de Floriano, né? O Marcos Mion, ele tem familiares de Floriano. Ele ali tem muitos familiares dele de Floriano. Ele tem uma ligação com o Piauí. Eu não sabia. Tem uma ligação com o Piauí, Floriano. Floriano, né? E aí você viu que ele também foi muito importante a participação dele com relação ao rol taxativo. Fez uma defesa muito dura. Ele se manifestou, inclusive foi muito duro. Deputada, depois de todos esses anos no mandato, voltar, a senhora citou já aqui essa situação ruim, que é a situação de ver as pessoas ali com necessidade de não ter como fazer as refeições básicas do dia, mas como voltar a esses municípios, que a senhora tem colhido de retorno desse trabalho que a senhora realizou nos últimos 4 anos? Então, eu acho que eu atuo em algumas frentes, né? Essa frente da pessoa com deficiência, a luta pela inclusão, a defesa da mulher, estimulando as mulheres a participarem mais da política, porque, meu Deus, eu sempre costumo dizer que não há democracia forte sem a participação feminina. Como é que nós somos a maioria do eleitorado brasileiro ainda com a baixa representatividade? Agora que nós chegamos a 15% de presença feminina de parlamentares ali no Senado e na Câmara. E a bancada feminina, ela é muito atuante da Câmara. É uma bancada assim que a gente propõe o tempo todo projetos para as mulheres. A gente tem um olhar muito cuidadoso para as mulheres. E por isso que eu defendo, eu acho que é muito importante. O social é disparado. As parlamentares que mais apresentam projetos. Inclusive, eu estou hoje com uma deputada que mais apresentou projeto para as mulheres. E nesse ramo, e nessa questão também, melhor dizendo, dos direitos humanos. Então, assim, eu trabalho muito nisso. E a questão do combate ao feminicídio, que hoje é um problema também sério. E não é só de boca, não é só de projetos, mas eu coloco emenda parlamentar, por exemplo, a compra agora de viaturas, para equipar melhor as delegacias especializadas no combate ao feminicídio. E o outro é a defesa da educação também. Saúde. As minhas emendas, eu já coloquei mais de 40 milhões aí para os hospitais. Compra de ambulâncias. Agora mesmo já começamos a entregar algumas ambulâncias, que é fruto também das nossas emendas. E a área da agricultura familiar, que também eu tenho o maior carinho, porque além da gente cuidar para gerar uma renda para eles que estão lá no campo, quem leva esses alimentos, planta, quem leva os alimentos para a nossa mesa são os agricultores familiares. Então, eu já destinei cerca de 14 milhões para a agricultura familiar. Para a compra de tratores, kits de irrigação, assistência técnica, sabe? E poços tubulares, equipar poços. É claro que a gente potencializa essas ações numa integração com o governo do Estado. Então, assim, eu quero continuar muito trabalhando na defesa dessas frentes. Gente, e a geração de emprego e renda.
eu estou impressionada que nessas andanças, uma coisa que me chamou muita atenção, visitando os comércios, conversando com as pessoas, mas como tem mulheres empreendedoras aqui em Teresina. É impressionante. Das lojas que a gente passa, vamos botar aí 80% são de mulheres. Então são lojas comandadas por mulheres. São. E aí eu acho assim, claro, o governo do estado, o governador Wellington Dias, criou a agência de fomento. Eu cheguei até a conversar também com o Rafael e com o próprio Wellington, de que a gente deve apoiá-las, porque é algo assim que solta assim, aos nossos olhos, né? E se as mulheres, é incrível, né? Como elas são realmente empreendedoras por natureza, elas são organizadas, da natureza da mulher, serem boas administradoras. Então, assim, de repente, elas estão precisando o quê? De mais capital de giro, para poder potencializar mais aquela atividade que ela já está sendo desenvolvida por elas. A assistência, porque na primeira dificuldade que elas tiverem, elas não desistirem, né? Então, eu acho que tem esse viés de gerar renda, gerar emprego para as mulheres, aproveitando essa, vamos dizer assim, essa atividade realmente de empreender com confecção, sabe? Eu vi mais no ramo de confecção, sabe, das lojas. Nosso tempo está chegando ao fim, então eu queria deixar um tempo para a senhora divulgar o número, mas antes, bem rápido, assim como eu perguntei ao candidato Cleber Montes, vamos perguntar à senhora também a sua avaliação do quadro majoritário da candidatura de Rafael Fonteles. Muito positivo. Havia uma preocupação no início com relação ao desconhecimento do Rafael. O Rafael foi secretário de Fazenda, como a gente sabe, foi um grande secretário, ao ponto de presidir o Concefaz, né, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda do Brasil. Mas ele nunca concorreu a um cargo eletivo. Então, as pessoas, se você chegava falando do Rafael, uma grande parte diz, não, quem é mesmo o Rafael, né? Mas quem conhecia pela atuação na Secretaria de Fazenda. Bem, ao longo da campanha, os 45 dias da campanha, a gente percebeu, eu acho, com vamos dizer assim, a propaganda eleitoral, né, essas reuniões que temos feito, os líderes, falando o nome do Rafael, as andanças do próprio Rafael, que já percorreu o estado todo, né? Então, ele se tornou mais conhecido. E o fato de ser o candidato do Lula, do time do Lula. Então, as pessoas, eles entendem que a dobradinha Wellington e Lula deu muito certo para o estado do Piauí. E as pessoas viviam melhor naquele tempo, né? Era possível a gente ver mais investimentos chegando aqui no Piauí, como Minha Casa Minha Vida, quantas casas não foram construídas, foram várias. A conclusão do HUT, do HU, o próprio CI que foi feito na gestão dos dois, né? Que é esse centro de referência no atendimento das pessoas com deficiência. Então, muita coisa foi feita. As estradas foram mais cuidadas e tudo. Então, as pessoas entendem assim, olha, de repente a gente está tendo a oportunidade de ver essa dobradinha de novo, né? Um governador alinhado com o Lula presidente e um governador do time do Lula. E as pessoas estão entendendo mais isso, né? Eu acho que por isso a gente já percebe, é nítido o crescimento do Rafael. Gente, as caminhadas que a gente tem feito, a aceitação das pessoas, as carreatas, é loucura, sabe, Douglas? As pessoas, quem acompanha as nossas redes sociais, vê lá, as pessoas, sabe, é isso mesmo, estamos com vocês, é o time do povo, é o nosso governador, é o governador do Lula, sabe? É um jovem também, inteligentíssimo, sabe? Muito competente, tem todas as condições para fazer realmente um grande governo. E eu acho que tudo isso junto e mais a atuação dos líderes, hoje o Rafael tem grande chance. Eu acho que ele ganha no primeiro turno. É a minha impressão. Não só pelo fato das pesquisas dizerem isso, mas como eu já participei de tantas campanhas, que campanha também é sentimento, né? Então, eu tenho essa experiência. Eu acho que o Rafael ganha no primeiro turno. Agora, a senhora divulgar aí, hora de pedir voto, divulgar seu número também, o número da sua candidatura, para quem está nos acompanhando. Então, aproveita aqui esse espaço para pedir mais uma vez, gente, esse voto de confiança. Gostaria muito de poder continuar
trabalhando pelo meu povo, pelo meu estado. Ainda tenho muitos sonhos, tenho muitos projetos. Estamos com uma deputada que mais apresentou projetos pelo estado do Piauí, a deputada 5 estrelas do Congresso Nacional. E peço, portanto, esse voto, mais uma vez, o seu voto de confiança para a gente continuar na defesa das pessoas com deficiência, continuar defendendo os direitos das nossas mulheres, de uma educação pública de qualidade, de uma saúde pública de qualidade e pela agricultura familiar. Enfim, por todas as políticas públicas que possam contribuir com a geração de emprego e renda e, consequentemente, com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Rejane Dias, 1311. Mas peço também o seu voto para o nosso candidato a presidente, o Lula, com o número 13, Rafael, nosso candidato a governador, com o número 13, e o Wellington Dias, nosso candidato a senador, com o número 131. Obrigado, deputada, pela presença. Boa sorte aí nessa reta final. Eu que agradeço. Obrigado. E a gente volta no próximo bloco falando das eleições 2022, os bastidores de hoje das eleições. Eleições 2022. Oferecimento: Piarte, Cercos Nordeste,